Já iniciando então as notícias internacionais, um dado que saiu ontem, né, produção industrial nos Estados Unidos, trouxe aí uma surpresa para o mercado. Exato. Produção industrial subiu 0,6%, expectativa era de 0,3%. Na última divulgação já tinha apresentado um crescimento robusto de 0,9%. Então, nas últimas divulgações a gente teve produção industrial superando as expectativas, vendas no varejo também vindo acima do esperado. Por mais que a economia dos Estados Unidos seja bem motivada, seja bem movimentada realmente pelo setor terciário, acaba que o setor secundário também tem uma relevância, então isso reforça aquela tese de que a gente tem a economia dos Estados Unidos ainda forte, ainda pujante, por mais que os últimos dados referentes ao PIB, sobretudo o PIB do primeiro trimestre, tenham apresentado um arrefecimento em relação ao PIB do quarto trimestre. Passando para a próxima notícia, também uma notícia, um dado que foi divulgado ontem, né, na verdade um relatório, que é a respeito do livro bege. Pessoal, o livro bege é um relatório em que os distritos comentam a respeito do mercado de trabalho, inflação e atividade industrial. Sobre o mercado de trabalho, ficou bem dividido ali. Eles disseram que alguns distritos falaram que o mercado de trabalho está estável ou subiu ligeiramente. O ponto de destaque foi justamente sobre atividade industrial. Dessa vez, tivemos mais distritos comentando que a atividade industrial está estável ou em declínio, então reforçando aí a tese de que teremos pelo menos um corte ainda esse ano. Falando ainda de mercado internacional e de Estados Unidos, ontem tivemos Nasdaq e S&P operando com quedas relevantes e Dow Jones aí conseguindo se manter estável positivo. São dois pontos que a gente precisa ficar de olho em relação a esses acontecimentos no mercado norte-americano. Primeiro, a gente teve divulgação de dados sobre o setor industrial que fomentaram, sobretudo, o Dow Jones, que tem uma participação grande, uma participação bem relevante no setor industrial, então não por menos o Dow Jones subiu. E também em relação à rotação que vem acontecendo. O que a gente vem observando é que investidores vêm saindo mais daquelas Magnificent Seven, basicamente Nvidia, Tesla, Microsoft, e abrindo espaço para o capital para irem tanto para small caps, como também para outras empresas que ficaram um pouco para trás, como é representado pelo Dow Jones. E também, né, a gente teve anunciado ontem que talvez, até anunciado pelo governo Biden, talvez sejam impostas tarifas e sanções em relação ao comércio com a China, o que poderia impactar principalmente os chips, então impactando o setor de tecnologia, sobretudo representado pelo S&P 500, mas também pelo Nasdaq. Próxima notícia, continuando nos Estados Unidos, diz respeito às eleições nos Estados Unidos, sobretudo a respeito do candidato Biden. Então a gente tem cada vez mais democratas, pessoas membros aí do Partido Democrata, exigindo publicamente que o Biden realmente se retire aí das eleições. Hoje cerca de 10% já foram publicamente pedindo aí que ele realmente saia. A gente tem também, não é de hoje, né, que ele vem enfrentando esse tipo de desafio. Outros membros, outras pessoas que estão financiando também, né, falam só vou financiar caso ele realmente se retire. O que a gente consegue ver, pessoal, é que esse número de membros do próprio Partido Democrata e também desses financiadores que estão exigindo que ele saia só vem aumentando e o relógio está correndo, né? O prazo aí está acabando. Se não for ele, quem seria? Seria talvez a Kamala Harris ou então o Kevin Wilson, não sei. O mercado aí, eles ainda não decidiram se isso vai acontecer ou não, e ele já disse também publicamente que ele iria continuar na parte aí das eleições. E agora sim, iniciando no Brasil, né, descompasso entre arrecadação e despesas do governo cai, mas ainda equivale a 1,9% do PIB. A gente teve ontem divulgado o relatório pelo Tesouro Nacional e apontou que em relação ao primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024, essa necessidade de financiamento caiu de 2,6% do PIB para 1,9% do PIB, o que apresenta realmente uma melhora, mas quando a gente para analisar, a gente teve aumento de 10,8% das receitas, muito impulsionadas pelo aumento dos impostos, mas a gente, por outro lado, também consegue observar algo próximo de um aumento de 9% nas despesas do governo. Então, tá bom, a gente teve aumento das arrecadações, mas também as despesas acompanharam quase no mesmo nível. Isso daí coloca mais ainda a questão de preocupação sobre como que vai ser a condução da política fiscal aqui no Brasil. E lembrando que agora por volta de julho, agosto também, a gente deve ter o andamento das pautas fiscais e do orçamento, sobretudo para 2025. Então o mercado no atual momento se apresenta como um compasso de espera para ver o que a gente pode esperar daqui para frente a respeito do conteúdo fiscal. E a próxima notícia nacional diz respeito a uma proposta de transformação tanto no Banco Central quanto na CVM.
Então, isso aí seria um super órgão regulador, né? Esse super órgão regulador, ele seria internamente dividido em dois. Um iria olhar mais para a parte de regulamentação, o outro iria olhar mais para a parte de condução das condutas mesmo praticadas pelos mercados financeiros, de capitais, seguros e também previdência. Na prática, isso não muda em nada a autonomia do Banco Central, mas isso acabou sendo ventilado muito aí nos últimos tempos, justamente por uma PEC que inclusive foi adiada, estava prevista para ser discutida ainda esse mês, foi adiada agora para agosto, a PEC que discute justamente sobre a autonomia aí do Banco Central. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.